Uma pergunta que muita gente faz ou se pega fazendo quando vê algumas notícias ou se depara com algumas situações aí, seja em casa, na família ou no mundo em geral, é a seguinte: o que que eu posso fazer? O que podemos fazer? Olha que interessante, Provérbios capítulo 3, versos 27 e 28, diz assim: Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Esse texto é bem interessante, né? E é bem direto também. Então, o que que nós podemos fazer? Ele diz: nós podemos fazer o bem. Podemos e devemos fazer o bem. E ele fala, primeiro, na primeira parte, que é uma questão de momento. Fazer o bem no momento certo, na hora em que puder. O texto fala: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Apesar de ser extremamente simples de compreender, esse versículo ele é dificílimo de ser praticado na íntegra, né? E sempre é possível fazer o bem o tempo todo. Não se trata apenas de um conselho, mas de um mandamento. Receber um bem, uma oportunidade, um benefício é um direito de toda pessoa e ninguém pode tirar isso, né, dessa pessoa. Uma autoridade, por exemplo, que tem autonomia de fazer o bem e não faz, ele está desobedecendo a Deus e não praticando o que é correto. Claro que nós estamos falando de alguém que tem essa compreensão, né? Mas ele será cobrado todo aquele que pode fazer o bem e não faz. Então, a pessoa que tem o poder de fazer o bem, ela deve, na verdade, se sentir honrada em poder servir o outro. E uma outra parte do versículo fala que fazer o bem é uma questão de movimento. Tem a questão do momento, mas também uma questão de movimento, de ação. Então, você deve fazer o bem sempre que puder, mas se puder, faça na hora. Ele diz assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. O fato é que o egoísmo é um dos pecados que tentam controlar o homem o tempo todo, né? Dar e dividir o que tem com outras pessoas exige abnegação, desprendimento das coisas materiais e, sobretudo, o amor. O sábio aconselha a dar hoje, porque amanhã você pode se arrepender, né? E aí não pode não querer mais ajudar. E também porque a pessoa tem necessidades imediatas hoje e não amanhã. A pessoa precisa hoje. Então, é uma questão de momento, mas também é uma questão de movimento, fazer o bem. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Pessoas tristes que precisam de conforto. Tímidas que precisam de alguém que as ajude a dar o primeiro passo. Pessoas sozinhas que precisam de alguém para sorrir com elas. Pessoas com medo precisando de alguém que lhes diga o que não é preciso temer. Pessoas fortes que precisam de conselhos para usar bem a sua força. Pessoas habilidosas que precisam de orientação para melhor usar as suas habilidades. Apressadas que precisam de alguém para lhes mostrar tudo o que não tem tempo para ver. Pessoas agressivas que precisam de ajuda para não magoar os outros com o seu modo tsunami de ser. Pessoas que se sentem à parte e precisam de alguém que lhes mostre o caminho da entrada. Pessoas que estão próximas, mas se sentem invisíveis, que acham que não sabem nada e precisam descobrir que um simples telefonema pode abençoar alguém. Pessoas que estão quebradas e precisam ser refeitas. Que se acham feias, gordas, inúteis, acabadas, que pensam que são maravilhosas, independentes, supridas de tudo. Enfim, pessoas precisando de pessoas, diversas delas ao seu lado, na rua, na escola, no seu prédio, no seu trabalho, em sua família, na igreja e até no seu pequeno grupo. Finalmente, e principalmente, pessoas precisando de Jesus. Tantas estão morrendo de sede ao nosso lado, quando temos em nós a água viva. Pessoas que precisam comer o verdadeiro pão, de alguém que lhes fale dessa graça e de tudo o que o Senhor já fez e pode fazer por elas. Com certeza, pelo menos uma dessas pessoas precisa de você. Descubra as suas necessidades, então ofereça ajuda. Provérbios 3, 27 e 28. Faça o bem na hora em que puder e, se puder, na hora. Deus nos abençoe.